Salve, salve minha família botafoguense ligada aqui no canal do Informe Botafogo. Tudo bem com vocês? Igor Melo, seu amigo botafoguense, passando aqui com mais um giro com as principais notícias sobre o nosso glorioso. Nessa sexta-feira sextou, rapaziada. É dia 6 de março de 2026, sexta-feira. Amanhã tem Botafogo em campo pela Taça Rio. Botafogo vai jogar contra o Bangu. Jogo valendo taça, né? Não tem esse glamour todo de final, mas é um jogo que a gente pode observar algumas peças que podem contribuir com o Botafogo na sequência da temporada, né? Também vamos falar aqui sobre a situação do goleiro Neto, atualizar a situação do goleiro Neto, que tem mais clubes de olho no jogador. Então a gente vai falar sobre essa situação aqui nesse vídeo também, falar a respeito de duas entrevistas e ambas foram concedidas ao site ge.globo. Primeiro, a entrevista do Matheus Martins, que falou a respeito dessa nova função que ele está desempenhando de camisa 9, centroavante na equipe do Botafogo. E também a de Renato Paiva, que falou muito sobre o John Textor, não poupou palavras. A gente vai comentar alguns trechos dessas entrevistas aqui. E o Botafogo anunciou o Júnior Santos, agora é oficial, Júnior Santos está de volta ao Botafogo. Você vai ver aqui o vídeo de anúncio do Jacaré e vamos comentar também a respeito dessa volta. E tem muita coisa bacana pra gente falar nesse vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir a tua moral pra já deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo no teu grupo de Botafogo no WhatsApp, no teu grupo de Botafogo no Facebook, no Telegram. Manda pra tua rapaziada botafoguense pra que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E também peço pra você que tá aqui no nosso canal e ainda não é inscrito no canal do Informe Botafogo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra você sempre ficar ligado quando sair conteúdo novo aqui no canal do Informe Botafogo. Te convido a conhecer as nossas redes sociais. Siga o Informe Botafogo nas redes sociais, @Informe Botafogo. E também te chamo para acessar diariamente o nosso site, que é o www.informebotafogo.com, atualizado com as principais notícias do nosso alvinegro. Então, sem mais delongas, sem mais histórias, vamos rodar a vinheta e vamos para os temas do vídeo de hoje. Agora é oficial, Júnior Santos está de volta ao Botafogo. O Jacaré deixou o Botafogo em 2025, foi pro Atlético Mineiro, não conseguiu desempenhar aquele futebol que nós vimos aqui em 2023 e 2024 e está de volta ao Botafogo por empréstimo até o final da temporada. Você está vendo aí na tela o vídeo de anúncio do Júnior Santos, que retornou ao Glorioso. E o Botafogo fez aí um anúncio oficial no seu site e nas suas redes sociais, né? O Júnior Santos, que ainda não foi regularizado, não pode estrear pelo Botafogo amanhã contra o Bangu, não pode estrear pelo Botafogo na próxima terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil, e ele aguarda a regularização no site da CBF para poder ser aí sim inscrito como novo jogador do Botafogo. Fala pra mim se você tá animado com esse retorno, como você vê o Júnior Santos sendo utilizado nesse elenco do Martin Anselmi, o que você acha da volta do Jacaré ao Glorioso. Manda a tua opinião nos comentários e se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like aí no vídeo porque tem muita coisa boa vindo aí. Agora vamos atualizar aqui a situação do goleiro Neto, que está negociando uma transferência para o Corinthians por empréstimo, né? O Botafogo pagaria metade dos salários e o Corinthians arcaria com a outra metade dos vencimentos do Neto, mas hoje o UOL informou que mais clubes sondaram o Botafogo para saber da situação do goleiro Neto. Então, além do Corinthians, o Neto também interessa Coritiba e Internacional. A informação é do site UOL, né, falando a respeito de interesses de Internacional e Coritiba pelo Neto, mas nada de oficial chegou ao Botafogo. Botafogo que inclusive veio a público para desmentir o que disse o jornalista Jorge Nicola, falando a respeito do comportamento extracampo do Neto, né, falando ali que o Neto é complicado no dia a dia, não aceita ser reserva, quer ser titular absoluto. E o Nicola disse que esse comportamento do Neto estaria freando ali como é que pode dizer, um desfecho na negociação com o Corinthians. Por isso o Botafogo veio a público nessa sexta-feira desmentir qualquer comportamento ali esquisito do Neto no extracampo e defendeu o seu jogador, né? Até porque o Neto ainda é jogador do Botafogo, uma vez
que ele não esteja sendo utilizado pelo Martin Anselmi. Portanto, atualizando a situação com o Neto, né? As negociações com o Corinthians, elas continuam, né, por um empréstimo aí até o final da temporada, com o Botafogo pagando metade dos salários e o Corinthians pagando a outra metade dos salários, mas Internacional e Coritiba também demonstraram interesse em contar com o futebol do Neto. Agora eu queria comentar com vocês aqui duas entrevistas que foram concedidas nessa sexta-feira ao site GE. Globo. Primeiro, a entrevista do Matheus Martins, né, cara? Que ele falou ali a respeito dessa nova função que ele está desempenhando no Botafogo de camisa 9, né? Ele falou que na categoria de base ele já desempenhou essa função também. Para ele não é nenhum mistério, ele conhece o caminho do gol, mas falou ali que a cobrança da torcida, né, nos gols que ele perdeu, acabou minando um pouco a confiança dele, mas que ele espera que a partir desse gol marcado contra o Barcelona de Guayaquil na última terça-feira, ele consiga, né, encontrar de vez aí o caminho dos gols, continuar marcando gols importantes pelo Botafogo, né, e aí ocupar essa vaga de camisa 9. Ele falou também a respeito da chegada do Júnior Santos, da concorrência, né, com o Júnior, e na verdade desconversou ali sobre essa concorrência com o Júnior Santos, mas falou muito dessa função que ele está desempenhando agora, que é de camisa 9, né, cara? E assim, o Matheus Martins, ele vem fazendo bons jogos com a camisa do Botafogo. Ele falou que o Martin Anselmi pediu que ele fosse um centroavante, mas não fosse aquele centroavante paradão, que fica ali na área, só não. Pediu movimentação, que ele saísse da área, criasse espaços, criasse opções, e pelo menos eu acho que o Matheus Martins, essa função que foi solicitada pelo Martin Anselmi, ele está desempenhando muito bem. Ele vem abrindo espaço nas zagas adversárias, né, cara? Vem ali tendo boas chances, excelentes chances de gol, mas eu acho que ainda ele peca muito na finalização. Eu não vou falar que falta capricho do Matheus Martins, mas eu acho que falta uma certa calma, né? Apesar de ele falar que finalização é o forte dele nessa entrevista, concedida ao site GE. Globo, o que a gente vem vendo nas últimas partidas é uma situação um pouco diferente. Mas eu ainda acho que se o Matheus Martins acertar o pé, vai ser bem difícil que alguém consiga roubar essa vaga dele. Tudo bem que agora tem o Júnior Santos, mas a gente sabe que o Júnior Santos tá passando ali por problemas físicos, né? A gente não sabe como é que ele tá fisicamente, se ele tá 100%, se ele tá apto, mas eu acho que o Matheus Martins, ele calibrando ali o pé, ele tem chances aí de ser titular, pelo menos até a virada da próxima janela. E você, meu amigo botafoguense, o que tá achando do Matheus Martins como comandante do ataque do Glorioso? Manda a tua opinião aqui nos comentários e não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Agora, outra entrevista que eu queria comentar aqui, na verdade eu não queria comentar essa entrevista inteira, né? Até porque foi o Renato Paiva quem concedeu essa entrevista ao site GE. Globo, ele já passou pelo Botafogo há muito tempo, né? E eu não queria que o Renato Paiva fosse pauta aqui, mas ele falou muitas coisas referente ao Botafogo, referente ao período que ele treinou o Glorioso, e me chamou a atenção a forma que ele falou do John Textor. Tudo bem que ele admitiu que o Botafogo foi o clube que ele mais sentiu a saída e o que mais marcou ele também, até porque, nunca é demais lembrar, ele era o técnico do Botafogo naquela vitória histórica contra o PSG pelo placar de 1-0 no Super Mundial de Clubes do ano passado. Então isso aí fez com que o nome do Renato Paiva fosse falado pelos mais diversos veículos de esporte do mundo, né? E acho que não, até por isso, na verdade, vez ou outra, ele aparece em alguns veículos aí aqui no Brasil, dando entrevista, falando sobre esse jogo e falando sobre John Textor. E dessa vez, ele não poupou palavras para falar sobre o empresário norte-americano. Segundo ele, ele foi demitido porque não admitiu que o John Textor interferisse no seu trabalho. Por exemplo, o Renato Paiva falou que queria, né, na verdade, estava escalando o Cuiabano como ponta. A gente lembra aqui que ele teve um desempenho muito bom pelo Botafogo como ponta, marcou gols, né, ali criou diversas boas jogadas no Botafogo do Renato Paiva. E o John Textor mandou um recado para o treinador português dizendo que queria que escalasse o Cuiabano como lateral, porque ele tinha que ser vendido como lateral.
cara, eu vou te falar a verdade. O Renato Paiva agiu como um treinador de futebol deve agir, irmão. O cara tem que ter autonomia para trabalhar. E o John Textor, tudo bem que é o sócio majoritário da SAF do Botafogo, mas ele manda na administração da SAF. Na administração do elenco, quem manda é o treinador. E é essa função do treinador. Então tem gente que acha que o John Textor deve falar, deve isso. Tudo bem, ele deve opinar, né? Deve ali, hora ou outra, talvez, conversar com os treinadores, mas, irmão, interferir no trabalho de um treinador é algo erradíssimo. Erradíssimo, e na minha humilde opinião, não tem como você concordar com uma medida dessas. Né? E outras coisas que o Renato Paiva falou também, por exemplo, a respeito daquele beijo que ele deu no Renato Paiva, né? E logo depois, no dia seguinte, demitiu o treinador português. O Paiva falou muito sobre os bastidores da demissão dele, né? Falou que o elenco estava com folga e tal, e o Textor mudou de ideia e resolveu demitir o Paiva, mas não foi o Textor que demitiu. O Textor deu a ordem. Quem demitiu foi o Alessandro Brito e o Léo Coelho. Isso aí mostra, né, cara, como o John Textor tem diversas decisões controversas quando a gente fala a respeito do futebol do Botafogo. Eu não tô falando aqui que mandar o Renato Paiva embora foi uma decisão errada. Essa demissão foi muito mal administrada, a gente sabe disso. A gente sabe disso, né, cara? Mas assim, eu acho que o John Textor tem que cuidar da SAF. A partir do momento que ele contrata um treinador para ser ali o chefe da equipe principal, ele tem que deixar esse treinador escalar o time da forma que ele acha melhor. Aí, se o resultado vier ou não, né, a cúpula de futebol decide ou não pela demissão desse treinador. Se você quiser ver mais detalhes dessa entrevista que o Paiva deu, vou fazer o seguinte: eu vou deixar o link na entrevista aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar ele encurtado, a URL encurtada. Você clica que você vai cair direto no site do GE. Globo, na entrevista que o Renato Paiva concedeu, beleza? Mas assim, para fechar aqui um comentário a respeito dessa entrevista, foi o que eu falei. O Textor tem muita coisa para resolver no que diz respeito à SAF do Botafogo. Muita, mas muita coisa mesmo, e vocês sabem disso. Então até por isso, né, até por ele ter muita coisa para resolver, ele tem que deixar o treinador da equipe principal cuidar dos problemas da equipe dentro de campo. E você? O que você tá achando aí da gestão do John Textor quanto à SAF, quanto ao elenco do Glorioso? Fala pra mim a tua opinião nos comentários. Se você não deixou o like nesse vídeo e chegou até o final desse conteúdo, deixa o like. E se você tá aqui e não é inscrito no canal do Informe Botafogo, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse conteúdo, clica no sininho para você ficar ciente sempre quando sair conteúdo novo aqui no nosso canal. E é claro, siga o Informe Botafogo nas redes sociais. Pesquisa lá, @Informe Botafogo, e fique ligado nas principais notícias do nosso Glorioso. Volto amanhã com mais um vídeo aqui no nosso canal. E a partir de segunda-feira tem programação nova aqui no canal do Informe Botafogo. Vamos estar divulgando nas nossas redes sociais durante esse final de semana. Então, a partir de segunda, o ano começa de verdade aqui no Informe Botafogo. Tem muita coisa boa vindo aí, muita competição pela frente. Se Deus quiser, o Botafogo vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores. E a gente vem com novidades aqui para vocês no nosso canal, beleza? Então é muito importante que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe o like e participe sempre do nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Volto logo com mais atualizações sobre o nosso Glorioso. Abraço!